Estamos de volta hoje falando sobre como congelar os alimentos corretamente. Eu sei que talvez aí, em algum momento da sua vida, você já tenha que ter congelado, já tenha tido que congelar algum alimento usando, de repente, um pote inapropriado ou até o alimento nem estava pronto para ser congelado. Mas será que existe essa história de alimento do jeito certo para congelar? Bom, potes de vidro ou de plástico, cru ou cozido, são algumas das dúvidas que surgem quando a gente quer congelar algum alimento. E algumas vezes ele fica até esquecido no congelador e a gente nem sabe mais a data de validade. Será que ainda dá para consumir aquele alimento esquecido por ali? Bom, congelar alimentos é uma ótima maneira de otimizar o nosso tempo, que é sempre muito corrido. Porém, a gente não deve se esquecer que é preciso tentar manter os nutrientes desses alimentos. E a gente quer entender melhor como é que isso pode ser feito, por isso a gente convidou hoje a doutora Nádia Costa, nutricionista, para nos ensinar qual é a melhor maneira de otimizar a nossa rotina na hora de conservar alimentos no freezer. Você tem dúvida? Tem? Quer ouvir sua dúvida aqui? Quer ver sua dúvida respondida pela doutora Nádia? Então aproveita o nosso WhatsApp aberto. O QR Code está aparecendo aqui, você pode escanear ele e vai ser levado ao nosso contato de WhatsApp. Só mandar sua pergunta, na medida do possível, eu trago aqui na tela do Vida e Saúde. E você também pode digitar o nosso número aí na sua agenda. Ele é 12 982 66 0044. É o número do Vida e Saúde, você pode até salvar por aí para conversar sempre com a gente, sempre que estivermos ao ar aqui, tá bom? Doutora Nádia Costa, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Teru, tudo bem e você? Tudo jóia, melhor agora falando contigo e sabendo que eu vou descobrir o jeito certo de guardar comida no congelador sem perder. Verdade, vamos orientar aí todo mundo para que a gente tenha um aproveitamento melhor dos alimentos. Quero saber já o seguinte, quais os alimentos a gente pode congelar, doutora? Quase todos os alimentos, Teru. Os alimentos que não são recomendados a gente congelar, porque a textura deles não vai ficar boa, são as folhas mais finas, mais sensíveis, então alface, rúcula, né, agrião, aquelas folhas mais fininhas, e as frutas que têm um teor maior de água, tá? Então, melão, melancia, a não ser que essas frutas sejam congeladas para se fazer um suco depois, e aí assim ela ainda pode conservar um pouquinho, mas ela vai ter uma perda aí de qualidade, digamos assim, da fruta. Entendi. Então, se eu fizer, por exemplo, um sorvete de melancia, eu posso congelar essa melancia para, de repente, fazer... Ou então, esqueci como é que chama, aquele gelinho que as crianças adoram tomar, né, de colher ou com aquele canudo mais grosso, né? Uma raspadinha. Sim. Pode ser utilizado dessa forma, sim. Não existe, então, algum alimento que não deva ser congelado? Os ovos não devem ser congelados, né? Alguma preparação mais gordurosa, eles vão perder um pouquinho a consistência quando você descongelar esses alimentos. A gente preparou essa geladeira Vida e Saúde aqui. Aliás, a gente pegou emprestada essa geladeira da Tia Arlete, que está hoje cedendo a sua belezura aqui pra gente. A gente quer trazer agora alguns lembretes do que fazer para congelar corretamente o alimento. Quero a sua ajuda, doutora, porque, olha, a primeira dica tem a ver com recipiente. Eu não posso colocar os alimentos de qualquer maneira dentro do freezer, né? Isso é importante, Teru, porque se os alimentos forem colocados quentes em alguns materiais, principalmente o plástico, substâncias tóxicas do plástico são liberadas e vão para o alimento, como, por exemplo, o bisfenol A e os fitalatos. Então, se for congelar sempre no vidro ou no inox, se não tiver essas embalagens de vidro ou de inox, pode colocar o alimento quente numa embalagem maior na geladeira. Quando o alimento estiver frio, você pode colocar ele nos potinhos de plástico e colocar no freezer. Então eu posso, por exemplo, eu tenho uma quantidade pouca de alimento que eu quero congelar. Eu posso congelar numa vasilha grande como essa daqui, sei lá, uma couve-flor, né? Meia cabeça de couve-flor que eu quero congelar. Vou levar ao freezer somente para gelar, para ela endurecer. E aí depois eu posso, por exemplo, transferir para um saquinho como esse aqui.
Isso, Teru, exatamente. Exatamente. Agora, será... A não ser que seja uma preparação, por exemplo, um feijão, uma sopa, né? aí não dá. Pode ser colocado na geladeira num recipiente maior, ele resfriou e depois você vai porcionar nos potinhos de plástico quando a preparação estiver fria. Então, por exemplo, esses potes aqui, olha, a gente trouxe aqui 2, né? Tem de vários tamanhos, vários formatos. Eles são, inclusive, descartáveis, teoricamente, né? A gente reutiliza, eu em casa sempre reutilizo. Mesmo esses potinhos que são indicados para uso em micro-ondas e em freezer, eu não posso colocar o alimento quente aqui direto? Não, eu não recomendo, Teru. Quanto mais maleável for o plástico, mais ele vai ser permeável e vai ter essas trocas de substâncias tóxicas. Então, não é recomendado você esquentar nenhum alimento no plástico, a não ser que esse plástico, na embalagem, esteja escrito que seja 0 bisfenol ou 0 fitalatos. A gente vê isso hoje nas mamadeiras, por exemplo, né? Certo. Porque as crianças acabam esquentando ali o mamá, enfim. Mas nessas embalagens aí, que às vezes as pessoas fazem a marmita, não é recomendado. Tá. Então é até importante ter o cuidado de saber como que é colocado nessas embalagens de plástico, né? Pois é, tô aqui pensando, né? Às vezes a gente chega com alguma embalagem, sei lá, da feira, que já vem com aquele plástico filme, não dá para colocar, mesmo que você esterilize por fora, né? Tem gente que borrifa álcool, acaba limpando, não dá para colocar direto na geladeira porque vai ter esse contato com o plástico. Na verdade, não é nem esse que eu quero mostrar, esse aqui, que daí não dá certo. Agora, ainda com relação às embalagens, o vidro tem que ser vidro específico para congelador, que aguenta altas temperaturas, porque pode acontecer de rachar no freezer, doutora. Ele vai rachar, Teru, se a embalagem estiver muito cheia e se for um vidro mais fininho, né? Mas geralmente essas embalagens, o vidro é mais grosso. Então, eu acredito que não tenha problema, mas tem que tomar cuidado para não encher muito a embalagem, não deixar um espacinho também entre a tampa e o recipiente. Tá bom. Doutora, eu tenho agora um outro lembrete aqui para aquelas pessoas ninjas que guardam os alimentos no freezer e depois não sabem o que é. Ah, não, eu reconheço pelo cheiro, pela textura, pelo formato, mas mete lá no freezer e sem escrever nada. Etiqueta é uma boa, né? A dica que eu dou para os meus pacientes é deixar a última gaveta ali da cozinha, já deixar um rolinho de etiquetas e uma caneta. Quando for congelar, escreve a data e escreve o que é, né? Porque depois a gente também vai orientar aí, não sei se você vai me perguntar, mas dependendo do alimento, em até 3 meses ele pode ser congelado, ou 1 mês, né? Se for bem preparado para congelar, em até 3 meses. Tá. Ou deixar uma caneta, que daquelas marcas de permanente, né? Que escreva no plástico para que ele coloque a data também. Legal. Então, ó, é o seguinte, chegou uma interação agora que vai falar sobre um determinado tipo de alimento, se pode ser congelado. Por que eu estou chamando agora? Porque eu quero saber se, estando de um jeito ou de outro, interfere na longevidade desse alimento dentro do freezer. Vamos ver na tela essa pergunta da Pati. Olá, fiz bariátrica e tenho que tomar caldinho de feijão. Posso congelar esse caldo já temperado? É a pergunta dela. Aliás, doutora, essa é uma pergunta de muitas mulheres que preparam, às vezes, a comida já no domingo para ser consumida ao longo da semana. Pode sim. Pode congelar temperado. Se a gente temperar no momento, a gente vai ter melhor os benefícios e o sabor desse tempero. Mas pode congelar ele já temperado, isso fica mais prático também, né? Mas diminui a validade? Não diminui, não tem problema. Bom. A não ser assim, é diferente se a gente for comparar uma preparação, por exemplo, uma sopa, um caldinho, que a recomendação é de 30 dias, mas se a gente for congelar, por exemplo, só o feijão no caldo, ele já pode durar em até 3 meses, porque ele ainda não foi preparado. Olha que interessante. Então muda sim o tempo de permanência, de validade, né, ou de utilidade dele, se eu não finalizar o prato, é isso? Exatamente, porque aí você tem que entender que o alimento foi aquecido mais uma vez. Ok.
Quando aquece, tá? por que você está falando isso, né, doutora? Porque quando aquece, a gente tem algum tipo de perda? Quando a gente corta, por exemplo, a gente tem algum tipo de perda nutricional? Além da perda nutricional, Teru, é o processamento do alimento, né? Não que ele tenha sido processado, mas ele já passou por uma temperatura ali, ele já foi preparado, ele já foi desgastado, ele já teve ali um processo. Tá. Então, a gente não pode processar e desprocessar o alimento o tempo inteiro. Esquentou, resfria, ele não resiste. Entendi. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso já já. Por enquanto, eu quero que você fale um pouquinho. Já falou, na verdade, mas eu queria que você reforçasse, né? Não congelar comida quente. Preparei lá o meu brócolis no vapor que eu queria comer durante a semana. Eu quero preparar uma torta, quero agilizar meu tempo. Eu não posso tirar da panela e sei lá, esfriar num prato e só então, assim, morninho colocar para refrigerar? Congelar, melhor dizendo. Peru, pode. Existe algumas pessoas que acham que não pode colocar o alimento quente na geladeira. Você pode e deve, tá? Você pode deixar ele resfriar um pouquinho, ali cerca, no máximo 1 hora. E você deve colocar o alimento ainda morno na geladeira, sem tampa, para que o ar da geladeira circule sobre o alimento, resfrie. Depois você vai tampar. Entendi. Ou então, nesse momento você pode congelar ele. Aqui a indicação é para que a gente não tire quente, fervendo e já leve para o freezer. É isso. Porque tem esse choque de temperatura, vai trazer algum prejuízo ou mais por conta do funcionamento da geladeira e do freezer? Seria por conta do funcionamento do freezer. Não há quem aguente, né? Isso, porque você vai sobrecarregar um pouquinho mais esse funcionamento. Então, o ideal é colocar na geladeira, ainda morno, e depois você colocar no freezer. Bom, aqui ainda tem uma outra dica, olha. Cuidado ao congelar os alimentos crus. Que cuidados são esses? Como que uma batata, por exemplo, eu posso congelar crua? Pode. O ideal é retirar as cascas, as partes não comestíveis, picar esse legume, né? Esse alimento. E aí, assim, na correria, você até pode congelar esse alimento dessa forma. Mas se a gente fizer um processo que se chama branqueamento, você vai ter uma preservação dos nutrientes. Porque quando a gente congela, a gente prepara, as vitaminas hidrossolúveis, que são vitaminas do complexo B, vitamina C, a gente tem uma perda. Então, o ideal é ferver esse alimento por 2 minutos em água quente, esperar a água ferver para depois adicionar o alimento ali. Contou 2 minutos, retirou e colocou numa tigela com água fria e uns cubinhos de gelo por alguns segundos. Escorreu e aí você já pode colocar no freezer. A textura do alimento vai ser melhor e a qualidade dos nutrientes também. E aí, quando eu descongelo esse alimento, ele vai estar mais gostoso também para comer, né? Essa textura é bem importante manter, né? Exatamente. O alimento vai estar mais verdinho também quando a gente fala de vegetais verdinhos. E aí, assim, se você for adicionar numa sopa ou qualquer outra preparação, você já pode adicionar o alimento congelado mesmo. Senão, a gente tem que fazer o processo de descongelamento. Vamos falar sobre isso agora, doutora. Porque tem gente que deixa o alimento em cima da geladeira, ou em cima da geladeira não, em cima da pia, e acaba errando nessa questão. Por quê? O que acontece quando a gente deixa assim, descongelando em temperatura ambiente, vamos dizer assim? Quando a gente fala de temperatura, a gente tem que entender que, dependendo da temperatura, é muito mais fácil ocorrer a proliferação de micro-organismos, principalmente as bactérias. As bactérias elas vão se proliferar com muito mais facilidade num alimento em temperatura ambiente, tá? Se a temperatura estiver quente, acima de 60 graus, a gente já não tem proliferação de micro-organismo. Por isso que num restaurante por quilo, a gente tem que observar que o alimento tem que estar quente ali na mesa onde a gente vai se servir. E quando a gente fala de descongelamento, ele não pode ser em temperatura ambiente muito lento, porque com certeza as bactérias vão se proliferar ali. Então, o ideal é se programar e deixar esse alimento de um dia para o outro na geladeira. Estou colocando aqui já, então, fazer a geladeira
trabalhar para você nesse descongelamento, segurando, deixando esse alimento seguro para o consumo. Mas ainda sobre essa questão, doutora, é o seguinte... Eu não posso, qual é o problema de eu pegar um alimento que eu fiz, por exemplo, no domingo, eu fiz lasanha e sobrou aqui 2 pedaços que eu tô com a intenção de comer amanhã à noite, deixo na geladeira, certo? É um dia só, não tem problema, tal. Acontece que eu não comi na segunda-feira e aí já é quarta-feira, eu não comi ainda e não tenho previsão de quando vou comer. Pego esse alimento, embalo aqui e boto no congelador. Tem risco? Tem. Na verdade, já é indicado que seja desprezado esse alimento. A gente deve congelar o alimento ou guardar ele na geladeira em até 24 horas, tá? Então, preparou o alimento até no dia seguinte, ou eu devo consumir ou eu já tenho que congelar esse alimento. Então, eu não posso confiar, por exemplo, cheirei. Mas tá com cheiro de bom. Ou nos meus olhos, não tô vendo nada estranho aqui, não tá com mofo, não tá com nada de diferente. Não é seguro confiar nesses sentidos. Não, porque as bactérias, elas não vão produzir odor, elas também não vão alterar o alimento. Então, a gente não pode confiar, mesmo o pão que embolorou ali, não, vou tirar só esse pedaço. Não, a gente vai ter fungo na embalagem inteira, no alimento inteiro. Gente, é isso aí. E olha, a gente tem que pensar o seguinte, a gente é o que a gente come. Então, se você quer ter agilidade, se você quer ter clareza de pensamento, precisa aprender a cuidar bem do alimento e também a investigar se aquele alimento é adequado para você. Chegou uma interação agora, doutora, que eu quero trazer na tela. Quem está fazendo essa pergunta é o Ferdinando, está sempre com a gente. Ele quer saber se os alimentos descongelados podem voltar para o freezer. Não, Teru, não pode. Justamente aquilo que a gente explicou. O alimento já vai ter sido passado por um processo. Ele não vai aguentar mais um processo. Até porque aí ele já correu o risco de ter uma proliferação de micro-organismo e já perde muito mais as propriedades do alimento. Vai perder as suas características. Eu estou pensando aqui o seguinte, existem vários tipos de cocção, né? Por exemplo, a gente tem a cocção pelo fogo, pelo calor, a cocção química, que também pode ser feita pelo sal, pelo limão. E quando passa no freezer, ele também meio que é um tipo de processamento do alimento. Ele vai, dá para contar aí como processamento, né? Isso, ele pode se deteriorar. E aí, Teru, se você me permitir, eu queria até fazer um complemento da nossa última dúvida, que foi com relação à proliferação de micro-organismos, né? Sim. Se as pessoas consomem muitos alimentos que têm essa proliferação de micro-organismo, então, descongela sempre na pia, preparou o alimento na hora do almoço, ele ficou ali em cima do forno até de noite. Ali a gente já tem uma proliferação de micro-organismos, as pessoas vão consumir esses alimentos que vão alterar a microbiota intestinal. As pessoas começam a ter má digestão, produção de gases, distensão abdominal, por essa alteração de microbiota, por estar ingerindo esses micro-organismos frequentemente. Olha só que interessante, gente. Às vezes não vai ter aquele mal-estar, não vai ter náusea, não vai ter diarreia necessariamente, mas essa alteração da microbiota, ela pode alterar, a gente fez vários programas aqui, doutora, sistema imunológico, está relacionado com doenças crônicas. Estamos falando aqui, gente, de diabetes, de obesidade. Então, realmente, é um cuidado que não é frescura. Presta atenção aqui no que a doutora está falando, trazendo para a gente hoje. E olha, doutora, você está falando isso baseada em muitos estudos que realmente têm trazido essas respostas aqui, né? Cozinhe imediatamente após descongelar. Então, eu fiz o descongelamento correto, eu preciso... dar um jeito de aquecer esse alimento, porque nesse cozinhar aqui, eu posso também terminar por fazer ajudar, deixar esse alimento livre desses micro-organismos, né? Sim, quanto mais a gente processar e deixar o alimento de uma temperatura adequada, melhor. Se ele já foi descongelado, ele já passou por um processamento, então ele precisa terminar o seu preparo, para que se elimine também algumas bactérias ali. Porque se ele for descongelado e deixar em temperatura ambiente, as bactérias se proliferam. Tá. Aí, quero fechar nossa conversa com essa daqui, olha. Faça porções individuais para serem congeladas. Por que é tão importante usar isso? Já que a gente está falando aqui, né, de congelar, de evitar a proliferação de bactérias.
essas porções individuais, elas vão ser mais fáceis justamente para esse descongelamento e para o consumo, né? A gente não pode descongelar uma embalagem inteira, a quantidade maior, consumir só um pedaço e voltar aquele alimento para o freezer. Então, o ideal é você sempre preparar esses alimentos ali na forma que for, da quantidade que for congelada, né, Teru? Porque, assim, o ideal é a orientação para o paciente é sempre consumir o alimento in natura, mas se for mais prático, se for uma forma do paciente conseguir ter uma alimentação melhor e congelar esses alimentos, faça isso de forma mais adequada. A gente vai ter uma perda de algumas vitaminas de complexo B, vitamina C, e aí a gente complementa isso com porções de frutas ao longo do dia, com uma salada fresca, né, de verdura crua. Aí a gente já tem todos os nutrientes e tem a facilidade de consumir, às vezes, uma refeição mais saudável, mesmo que seja congelada. É isso aí, gente. Olha, é usando a tecnologia a nosso favor e não contra a gente, porque pode ser, né? Pode ser pode ter um efeito rebote. Se a gente não fizer do jeito certo, vai ter mais prejuízo do que benefício. Doutora Nádia Costa, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Vida e Saúde. Quem gostou dela, ela já fez várias participações aqui, viu? Nutri maravilhosa. Para seguir no Instagram, se você está nas redes sociais, faz esse favor para você mesmo, porque, olha, tem tanta bobeira, né? Tem tanta gente perdendo tempo por lá, mas a doutora Nádia tá para fazer coisas legais. @Nádia Nutri Esporte. Nádia Nutri Esporte. Você encontra mais o trabalho dela por lá. Obrigada, doutora. Obrigada, Teru. Muito bem, olha, a gente vai fazer um intervalo curtinho agora. Na volta, tem papo interessante aqui com o Dr. César. Como é que a gente lida com a ira e vive melhor? E ainda hoje tem receita de biscoito surpresa por aqui. Você vai amar essa receita. Volto já!